A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, noite de libertação, noite de culto, né? Culto em casa, você com a sua família, e nós aqui meditando na palavra do Senhor. Se você tiver sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Eu quero meditar com você um texto para sua meditação. Amém? Está em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante. Preste atenção, amados irmãos queridos, meus irmãos, irmãs, jovens da nossa igreja. Depois eu vou estar postando isso também no Facebook, mas é de encontro à sua vida. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, para não vivermos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, ou o que o Espírito deseja. Somente até o versículo de número 5. Romanos capítulo de número 8 é um texto bem conhecido porque nós pregamos e ministramos e ouvimos falar somente alguns versículos, que é do 1º ao versículo 2. Em outra versão tá: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, na versão Almeida corrigida e versão tradicional. Essa aqui é a versão internacional, revisada, atualizada, que é a nova versão internacional. É a mesma coisa, está falando ao mesmo sentido. Mas eu quero deixar esse texto para você, por quê? Quando nós nascemos, quando nós voltamos, quando nós crescemos, e antes de aceitar a Jesus, nós andávamos segundo a nossa própria vontade. Antes de aceitar Jesus, quando o ser humano ele nasce, ele cresce, e desde a infância ele vai crescendo, ele vai tendo desejos, ele vai tendo vontades, e essas vontades é comum da história do crescimento humano. Nós temos desejos e vontades de comer doce, aí vai crescendo, ter desejo. Então, quando nós éramos criança, nós tínhamos um certo desejo. Quando nós chegamos à nossa fase da puberdade, que é a fase da adolescência, nós já não temos os mesmos desejos e as vontades que a criança tem. Depois, a juventude e assim em diante. Hoje, nós somos maduros, hoje nós somos jovens. Então nós temos desejos e vontades totalmente diferentes. Quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Romanos, nesse texto, ele fala que a lei, na época, lá no versículo, se você ler, quem vive no versículo de número 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Porque a lei de Moisés, existia algumas situações que não poderia o povo fazer. Né? As leis de Moisés. Por que foi colocado as leis? Porque o ser humano precisa andar em lei. Sabe por quê? Porque desde o Antigo Testamento, o povo ele se corrompia. O povo gostava de festas, gostava de coisas erradas, gostava de homens, gostava de várias mulheres, da época até alheias, né? Por isso que isso já veio lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então precisava de leis. E quando foi Deus permitiu que Moisés colocasse as leis
Não, e você conhece isso, né? As leis mais conhecidas, né? Que aquilo que foi de exigência, que é as tábuas da lei, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, foi colocado porque o homem e a mulher, quando eu falo homem e mulher, homem significa o homem e a mulher, né? Jovem, criança, adolescente, todos, tudo que é ser humano. Então o homem, ele não se satisfazia com o que ele tinha. Então ele comia bastante, ele saía com várias mulheres, ele fazia tudo que era coisas a mais do que o necessário. E isso na época não era tão pecado, não era complicado e não era como hoje. Hoje nós não podemos fazer. Mas por isso que foi colocado a lei, para que haja um freio, sabe? Um freio, sabe o cavalo que tem aquilo na frente, quando o homem ele puxa a rédea, ele freia, o cavalo para. Precisava Deus ter colocado na mente de Moisés as leis para que o povo não se corrompesse em coisas erradas, porque tudo que é exagero é errado. E se tudo que é exagero é errado, se torna um pecado para nós, entende? Então, quando o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, está falando para a igreja, aqui, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque existiam alguns fariseus e alguns homens que gostavam de maltratar a pessoa, gostavam de acusar pessoas, gostavam de falar assim, olha, você tem pecado, você está errado, segundo a lei de Moisés, você está errado. E algumas coisas, algumas informações, eles colocavam a mais ainda. Por isso que a Bíblia fala que não, ai daquele que acrescentar e diminuir a palavra de Deus, entende? Está entendendo, amados? Então, por isso que foi colocado a lei. Quando chegou do Antigo Testamento, que é acoplado com o Novo, para o Novo Testamento, havia uma necessidade de continuar as regras. Mas como já não é mais tempo da lei, é o tempo da graça, apóstolo Paulo falou assim, olha, se eu falar para a igreja que a lei agora de Moisés já não tem mais, já não é mais válida, porque Jesus morreu na cruz, que o véu do tempo se rasgou e agora nós estamos no tempo da graça, o povo vai continuar e piorar mais ainda. Então, eu não posso falar isso, mas há um complemento do Espírito Santo. Então, é essa situação que eu quero passar para você. Quando fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, ou seja, segundo os próprios desejos, mas anda segundo o Espírito, ou seja, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós somos nova criatura, entende? Quando nós batizamos, nós somos nova criatura, ou seja, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, eu não mando mais em mim, é Cristo que manda em mim, é o Espírito Santo que me convence do pecado. Então, se é o Espírito Santo que me convence do pecado, é o Espírito que vai me convencer, que vai coordenar a minha vida. Então, eu hoje entendo que eu não posso fazer algumas coisas porque me traz situações erradas, vai me fazer mal. E se vai me fazer mal, isso se torna um pecado, então eu não ponho a mão. Então, através de Jesus Cristo, ele morreu por nós, para que não haja condenação humanas e nem condenação do diabo para a sua vida. Quando você aceitou Jesus, e se você anda segundo ao Espírito, segundo a palavra de Deus, então você não tem condenação para a sua vida. Então não há homem nenhum que possa chegar e apontar o dedo na tua cara e falar assim, você vai para o inferno, você é condenado, você não é isso, você é aquilo, não. Porque você anda segundo a Bíblia. E se eu ando segundo a Bíblia, significa que eu ando segundo o Espírito. E se eu ando segundo o Espírito, como o apóstolo Paulo diz, então eu sei que o meu Redentor vive. Então eu posso dizer, a minha consciência está tranquila. Porque Jesus já pagou um preço muito grande e eu não preciso pagar mais preço.
Eu não preciso mais me flagelar, me cortar todo, me rasgar. Eu não preciso mais fazer votos. Eu não preciso votos no sentido de prejudicar a minha vida. Eu não preciso ficar ajoelhando até o altar. Eu não preciso me machucar para que Deus receba a minha adoração e para que Deus perdoe meus pecados. Não, eu não preciso mais disso. Agora, o que eu posso fazer para que Deus perdoe meus pecados? Se confessares os seus pecados e deixá-los, alcançará a misericórdia. Só isso. Amém, irmãos? Isso é Bíblia, é palavra de Deus. Jesus Cristo é o advogado. A Bíblia fala, se confessares os seus pecados perante Deus, o Senhor é fiel e para perdoar os seus pecados e não lembrará mais. Não é que o Senhor esquece, não, mas ele não chega para você toda vez e fala, tá vendo? Você errou, tá vendo? Não, o único que te acusa é o diabo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero terminar com essa reflexão. Depois você lê o texto de Romanos 8, está falando isso. A semelhança do homem enviando o próprio Filho. Deus já mandou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Então não há condenação mais. Agora, existe sim uma situação que nos leva ao inferno, quando eu não quero saber do que está escrito aqui. Quando eu não quero seguir os passos de Jesus. Quando eu quero viver da minha própria vontade. Ou seja, eu vou fazer, eu quero. Porque Jesus, amados, é lindo isso. Deus deixou livre-arbítrio para que o homem e a mulher possa querer ou não querer. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio, significa o quê? Nós estamos enxertados em Deus, porém, eu que escolho se eu quero errar ou não. Eu que escolho se eu quero pecar ou não. Mas o único ser que nos convence disso, ou seja, quando eu vou errar, a minha mente, aí eu falo assim, nossa, eu ponho a mão na minha cabeça e falo, meu Deus, eu tô com a consciência pesada. Essa palavra consciência, esse jargão consciência pesada, nada mais é daquele que está em Cristo Jesus, nada mais é que o Espírito Santo que está falando para você. Você pecou e errou, precisa se redimir. É o Espírito Santo que está fazendo. Então, é o Espírito Santo que faz a obra no coração do homem e da mulher. Então, minha irmã, meu irmão, não se martirem. Não venha se martirizar, não fique mais se machucando, falando assim, olha, o homem falou que eu vou isso, porque o irmão, o pastor disse que agora eu estou condenado. Não é nada disso, porque a Bíblia fala isso, Romanos 8. E tem vários outros textos, mas eu não vou comentar sobre isso, porque Deus está me direcionando para você, igreja. A igreja não é templo, a igreja é eu e você. Aonde eu estou, eu sou uma igreja. E as pessoas precisam ver em mim a diferença de igreja. Sem erro, amar uns aos outros, ajudar os outros. Então não há condenação, porque Jesus já pagou o preço de morte e morte de cruz. Então hoje nós temos livre acesso para a salvação. Agora, eu perco a minha salvação como? Se eu não seguir os mandamentos. E tudo que é fora bíblico não é mandamento. Então, minha irmã, fique tranquilo. Deus é na tua vida. Deus não quer ver você sofrer. Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Porque você é justo, você é uma pessoa de Deus. Então, Deus cuidará de você. Você está enxertado em Deus. O Espírito Santo está na tua vida. O Espírito Santo está dentro do teu coração. E reflita você mesmo. Quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, olha, referente à ceia do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois toma desse cálice, coma desse pão e beba desse cálice, significa que todos têm acesso à mesa. Porém, precisamos nos redimir. E se algum pecado, confesse. E deixa
e alcançará misericórdia. Essa misericórdia do Senhor é o que Deus fez na cruz do Calvário, porque era para eu e você ser morto lá. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, foi tão grande, tão imensa, que nos atingiu. Então eu não sinto culpa mais. Não há condenação, não há maldição. Isso não é bíblico. Não existe maldição contra a tua vida. Não existe quebra de maldição. Não existe, você precisa fechar o seu corpo, você precisa abrir o seu corpo. Não existe nada disso. Porque o que está em mim é o sangue de Jesus que me purificou. E o sangue de Jesus que verteu lá da cruz, esse sangue me purificou de todo o pecado. E agora eu sou livre para adorar ao Senhor. Você é livre, moça, moço, irmão, você é livre, você não tem condenação para a sua vida, porque Jesus já pagou o preço. Viva a vida em Cristo Jesus. Vive o evangelho que precisa ser pregado, que não é pregado, a palavra de Deus séria, genuína, é essa palavra, é Jesus Cristo. Ele salva, cura, liberta e leva para o céu. Dogmas não faz isso. Liturgias não faz isso. Regras não faz isso. Mas Jesus leva para o céu. Deus te abençoe. Que você tenha uma quarta-feira de bênção. Daqui a pouquinho, 10 minutos, você vai cultuar o Senhor na sua casa, com sua família, se você puder. E Deus vai receber o seu louvor. Amém, meus irmãos? Tenha isso como a palavra pastoral desse simples servo do Senhor para a sua vida. Com muita tranquilidade, muita clareza e muita confiança na palavra de Deus. Eu falo isso para você e deixo essa reflexão, essa pregação bem curta para a tua vida. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Olha, preste atenção. Respire fundo. Ninguém te acusa, a não ser o diabo. Mas o próprio diabo já está preso. Já os planos dele já estão frustrados, porque quando Jesus morreu na cruz e ele falou assim: está consumado. Pai, perdoa eles. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.